Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal aqui da Rádio CT. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web, que o SINDI-CT propõe um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Lembrando ao senhor e à senhora que o SINDI-CT e a Rádio CT é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Boa tarde, jornalista Shirley Marciano. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. E uma boa tarde mesmo com meio de semana, e estamos aí, Shirley, numa situação com a indústria automobilística, porque para cada demissão no setor automobilístico, mais 4, 5, até 6 pessoas são demitidas fora da fábrica. Uma situação que precisa de muito ajuste nesse momento, não é? É verdade, Paulinho. Só que a gente está vendo assim, porque como o setor automobilístico ele emprega um número maior de pessoas, ele chama atenção quando ele demite também, né? Então, nesse sentido, eu vejo que todos os setores estão desaquecidos, né? Então, o comércio está refletindo em tudo. Então, não é o setor automobilístico que está em crise. Na verdade, tem um desaquecimento mesmo da economia. Isso aí todo mundo está vendo. Não adianta esconder tapar o sol com a peneira, exatamente, porque realmente está acontecendo, né? E nesses momentos também, Paulinho, a gente pensa assim, nós consumidores, né? Nós temos que vai estar comprando menos agora, né? Mas de todo modo a gente sempre está comprando. Então, por isso mesmo, hoje vem uma pessoa aqui para esclarecer algumas dúvidas que a gente tem. Por exemplo, qual o procedimento a ser adotado quando houver queda ou descarga de energia que ocasiona danos? Outra pergunta muito frequente. Posso pedir o desligamento de energia elétrica enquanto o imóvel é reformado? Essas e outras questões, Paulinho, são sempre questionadas pelos consumidores e a gente está sempre na dúvida, né? Está sempre na dúvida. O que será? Como é que faz? Então, é importante ter uma pessoa que possa esclarecer isso para a gente. Hoje ela vem aqui. Então, hoje vamos bater um papo, entrevistar a doutora Cidinha Borges, que é diretora do PROCON aqui da cidade de São José dos Campos. Isso. Muito bem. E ela vem falar exatamente sobre o Código de Defesa do Consumidor, que é uma abrangente que trata das relações de consumo em todas as esferas civil, definindo também a responsabilidade e os mecanismos para a reparação de danos causados, no caso da energia elétrica, na telefonia celular, as punições, a loja, a linha branca, a oficina mecânica, o setor de serviços também. Tudo isso passa pela defesa do consumidor. Muitas vezes a gente nem sabe aonde procurar ajuda, né? Por exemplo, aqui mesmo na rádio aconteceu de raios queimar, né? Queimou equipamentos, queimaram todos os computadores. Um raio que teve no mês de janeiro, se não me engano,
Foi janeiro ou fevereiro? Não, foi janeiro, né? Janeiro, nas foi chuvas de janeiro. Então, aí a gente queimou os 3 aparelhos. Por sorte, eles estavam ainda dentro da garantia da empresa, que foi a fornecedora dos equipamentos. Caso contrário... Mas aí, o prejuízo ia ficar com a gente? Como é que faz nessa situação? O prejuízo, até agora, não foi sanado para uma ou para outra parte. Não é que a responsável seria a fornecedora de energia. Então, aí que eu não sei. Só o seguro no caso, arcando. No caso, o seguro ele arcou, aí ficou por conta deles, ver como é que eles procuram para eles os direitos deles, né? Nesse caso, o seguro arcou porque o sindicato pagou, quer dizer, ficou um prejuízo com o sindicato, né, que foi particionando, pagando o seguro para uma eventualidade. Quer dizer, há quanto tempo que se paga o seguro e nunca usou o seguro? Normalmente a gente paga seguro para nunca usar, né? Tomara, não é? Principalmente contra incêndio. É um que a gente jamais gostaria de usar. Igual carro também. Carro a gente paga aquela fortuna de seguro. Seguro, é verdade. Geralmente não usa, né? Engraçado, o meu já está assegurado. Aí depois que a gente coloca o carro no seguro, a gente passa a ter muito mais cuidado com o danado. Mas olha, o programa de hoje vai falar sobre defesa do consumidor, sobre a má prestação de serviço, sobre os produtos com defeito, as cobranças indevidas, as propagandas enganosas também. A gente vai perguntar isso para a doutora Cidinha, os produtos que colocam em risco a saúde, principalmente das crianças. Então, são alguns exemplos aqui de uma infinidade de problemas que o consumidor é exposto no dia a dia, não é, Shirley? É verdade, Paulinho. Aqui, eu não sei se é a alçada deles também, mas, por exemplo, aqueles comerciais que passam na televisão para criança. Passa um desenho e passa 5 minutos de comercial e a criança quer comprar aquele produto, que muitas vezes eu acho que não é nem indicado para a criança, a gente vê. E nesse caso, eu não sei se tem legislação para isso, mas é um tipo de comunicação muito complicado, né? Porque você induz uma criança, né? Uma pessoa que não tem informação ainda para tomar decisão, e a mãe é que arca, na verdade, com o gosto da criança por conta aquela coisa que todo dia na cabeça da criança, logicamente, ela vai querer comprar. Olha, então atenção, mãe, mas desde a criancinha também deve conhecer os seus direitos, como exigir, buscar a solução pontual, a solução. O primeiro passo a ser dado pelo consumidor é buscar a solução. Como fazer isso? Tudo isso será informado daqui a pouco num bate-papo muito gostoso com a doutora Cidinha. Como sempre, é bom a conversa com ela, porque primeiro que ela é uma jurista, ela é uma especialista também na lei do consumidor, e ela vai poder explanar e mostrar o ideal para que você não seja lesado nessa briga do comércio de todos os dias, de ficar, olha, compre aqui, esprema ali, 10 prestações, sem entrada, free day, tudo isso será explanado aqui no Clique Jornal de hoje com a doutora Cidinha Borges, que é diretora do PROCON aqui de São José dos Campos, que está em prédio novo agora, não é, Shirley? É verdade, né? Você sabe onde fica o endereço, Paulinho? Sei, na Avenida Francisco José Longo, no Fórum Antigo de São José dos Campos. Todo mundo conhece. É no antigo Fórum de São José dos Campos. Falou antigo Fórum, todo mundo sabe. Que bom que tá ali. É a PROCON aqui de São José dos Campos. Shirley, nós vamos para um breve... não é ainda, não? Então vamos continuando com esse bate-papo aqui. Olha, você vai conhecer, então, no programa de hoje, os seus direitos. Você vai saber como exigir, como buscar a solução pontual para a questão do seu direito. Mas é importante saber, né, Shirley, que a participação do ouvinte na batalha coletiva pelo respeito aos direitos do consumidor é a maneira mais eficaz de fazer com que as grandes mudanças aconteçam. Então esse é um dos principais objetivos dessa entrevista de hoje. Bom, a TV Record, ela apresenta sempre um programa da lei, virou um talk show com o que agora hoje é deputado federal, o Celso Russomano, que começou a falar sobre defesa do consumidor quando da morte da sua primeira esposa num hospital. Ele era repórter da TV Cultura e acabou filmando, e aquilo ali, de um momento muito triste da vida dele, acabou
se tornando um talk show e é sucesso no Brasil inteiro hoje, o Celso Russomano, que aplica muito bem a lei do consumidor. Mas a doutora Cidinha Borges já está aqui conosco para poder dar o seu boa tarde e falar sobre essa defesa que é de todo cidadão brasileiro, a defesa do consumidor. Doutora Cidinha Borges, diretora do PROCON aqui de São José dos Campos. Boa tarde, doutora. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Estamos aqui agradecendo mais uma vez para poder discutir esse assunto tão importante que é a defesa do consumidor. Que maravilha. E hoje a gente traz um monte de notícias interessantíssimas. Boas novidades. Boas novidades, principalmente para a população de São José dos Campos. Alô, Vale do Paraíba, você que nos ouve por todo o Vale, são 39 cidades. Então, olha, defesa do consumidor. E tem também aqui em São José dos Campos um Instituto de Defesa do Consumidor que foi criado recentemente também para auxiliar na defesa das pessoas que são lesadas ou enganadas pelo comércio de qualquer natureza, não é, doutora? Isso, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele é composto dos órgãos institucionais, por exemplo, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, PROCONs estaduais, PROCONs municipais, e tem também as entidades civis de organização da população civil. Em São José dos Campos, no ano passado, foi fundado o CDCOM, o Centro de Defesa do Consumidor, que é um centro que pretende atuar independentemente das instituições, mas também na defesa do consumidor e, digamos aí, fortalecendo muito essa luta que é a defesa do consumidor e em conjunto com o PROCON naquilo que for possível. CDCOM. CDCOM, Centro de Defesa do Consumidor. Aqui em São José dos Campos é uma entidade que arregimenta as demandas do comércio para entrar juridicamente, doutora? Seria uma das pretensões seria essa, porque uma entidade civil, uma associação, ela pode propor ação civil pública depois de 1 ano de existência. Então, a associação foi fundada no ano passado, e assim que ela tiver 1 ano de existência e a regulamentação de toda a sua documentação, certamente ela poderá propor ações civil pública, tal qual o Ministério Público faz. Olha que bacana. Então, temos CDCOM em São José dos Campos, temos o PROCON, que não é um serviço das empresas, não é? Não. A senhora usa sempre uma frase. Ele já aprendeu. Já que diz sempre que o PROCON Isso. Não é um SAC, um serviço de atendimento ao cliente das empresas. Por que a gente diz isso? Porque toda vez que um consumidor for lesado, tiver seu direito não respeitado, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Procurar quem lhe forneceu aquele serviço ou quem vendeu aquele produto. Porque quem vendeu o serviço ou vendeu o produto tem por obrigação repará-lo. Se após ele procurar, ele não conseguir resolver, aí ele deve procurar o PROCON ou outro órgão de defesa do consumidor. Mas agora tem mais uma facilidade no próprio Código de Defesa do Consumidor, que entrando no site da prefeitura, consegue entrar no site da empresa? Olha só, na verdade é assim, no final do ano passado, setembro, outubro, o Ministério da Justiça criou um site público, ele é monitorado pelo Ministério da Justiça, é www.consumidor.gov.br. www.consumidor.gov.br. Esse site é diferente do PROCON. Ele promove a relação direta do consumidor com a empresa, sem passar pelo PROCON. Ele não substitui o PROCON. O que foi firmado aí? Essas empresas, voluntariamente, elas não são obrigadas, firmam um termo de convênio com o Ministério da Justiça, e nesse termo de convênio ela se cadastra e se responsabiliza por responder à demanda do consumidor em até 10 dias. Então, se você procurar, as grandes empresas, ou a maioria das grandes empresas, já estão cadastradas aí. O consumidor, ao ter alguma queixa, o que ele faz? Ele aciona o site e verifica se a empresa está cadastrada. Se a empresa estiver cadastrada, aí... Melhor, porque aí ele pode fazer a reclamação dele.
Quando ele faz a reclamação ou a queixa dele, aí eles têm 10 dias no máximo para dar a resposta. Digamos que a resposta seja positiva. Ok. O consumidor é um novo canal, né? O consumidor resolveu o seu problema, acabou, pronto, finalizou. Não há demanda. Não há demanda. Digamos que a resposta seja negativa e o consumidor queira dar sequência. Ele imprime esta página desta reclamação dele, leva ao PROCON e nós vamos ver. Se de fato houve lesão ao direito dele enquanto consumidor, nós já pulamos totalmente a primeira fase, já damos entrada já na segunda fase, que nós chamamos no PROCON, já encurta bastante o caminho. Veja bem, Paulinho, que é importante a gente dizer. Esse não é uma outra possibilidade para o consumidor. Então, a única que tem não é o PROCON, tem esta e tem também para o consumidor que tem acesso à internet e quer ver a sua demanda, não tem tempo de ir ao PROCON, quer resolver sua demanda, também é mais um portal. Então, a gente fala já sobre esse novo portal de ajuste ao consumidor. Olha, ferramenta tem, então não seja lesado. Doutora Cidinha, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já no Clique Jornal com a diretora do PROCON aqui de São José dos Campos, a doutora Cidinha Borges. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, com a presença aqui no estúdio da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia, da diretora do PROCON aqui da cidade de São José dos Campos, a doutora Cidinha Borges. O PROCON é um órgão do Poder Executivo que trabalha na proteção, defesa e conscientização dos direitos dos consumidores, que é o que a doutora Cidinha está explanando nesse momento aqui na Rádio CT. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Bem definido qual é o papel do PROCON. Trabalha primeiro na proteção, que é impedir que as coisas aconteçam. Defesa, depois que aconteceu alguma lesão ao consumidor, o consumidor pode ir dar queixa no PROCON.
E também a gente faz o que a gente chama de educação para o consumo, que são palestras nas escolas, nos bairros e também no programa de rádio, quando nos oferece como vocês franqueiam para a gente vir aqui passar informações para o consumidor. Doutora Cedinha, a senhora falava no bloco anterior sobre uma nova ferramenta no site do PROCON ou da Prefeitura que está? Então, no site da Prefeitura. Se você entrar no site da Prefeitura, lá você vai encontrar. Mas digamos que você esteja em outra cidade, porque nós estamos falando aqui para muitas cidades do Vale, né? Você pode ir diretamente no site, que é www.consumidor.gov.br. Tá? Ah, sim. www.consumidor.gov.br. O que é isso? É uma nova ferramenta, né, que é monitorada pelo Ministério da Justiça, onde o consumidor, caso a empresa contra a qual ele quer reclamar esteja cadastrada, ele pode também formular a sua reclamação aí... Direto com a empresa. Direto com a empresa, isso, exatamente. É assim, ele não foi o PROCON. É como, Paulinho, se eu estivesse fisicamente no banco... Vamos pegar um exemplo de um banco. Digamos que Itaú. eu tenho digamos que seja este banco. Aí eu vou lá e aconteceu alguma lesão, algum direito meu. Então, ao invés de eu ir lá no banco reclamar, ele entra aqui por esse site, e esse site, o banco, no caso, tem até 10 dias para responder a reclamação que ele fez. Depois que eu me cadastrar. Depois que você se cadastrar. Isso, na hora que você entra, você se cadastra. A primeira coisa que você tem que fazer, ver se a empresa está cadastrada. Tá, você pode se cadastra, faz a reclamação. Ela tem até 10 dias para te dar a resposta. É um site muito eficiente, é uma nova ferramenta. Para quem não tem tempo de sair para ir ao PROCON, para quem tem acesso fácil à internet, né? Isso possibilita também, e é uma ferramenta que auxilia muito o PROCON. E tem uma outra coisa que é bacana também a gente falar, que a maioria das pessoas não sabem. Hoje ainda recebi diversos representantes de bancos no PROCON e mostrei o site consumidor.gov, eles não sabiam da existência, embora os bancos deles, que eles representam, estejam cadastrados. E também tem um outro site que é assim, olha, tudo o que você compra pela internet, você pode reclamar pela internet. Você não precisa ir fisicamente ao PROCON. Então, você estando no estado de São Paulo, você pode entrar no site www.procon.sp.gov.br. Ali você faz a reclamação da sua compra por internet. É como se você estivesse ali presente no PROCON. www.procon.sp.gov.br. Esse site é o site da Fundação PROCON, ao qual nós aqui do PROCON Municipal somos conveniados. A maioria dos PROCONs municipais, aliás, são conveniados com a Fundação PROCON. Ah, legal. Bom, mas então tem o consumidor.gov.br. Isto. Mais especificamente no consumidor.gov.br. Perfeito. Eu comprei um telefone Moto G da Motorola. Sim. Vou citar aqui. E aí, quando você abre, quando você tenta usar, ele fica preto. Sim. Ele não abre. Você aperta, ele não abre. Aí, não abre. Aperta de novo, não abre. Aperta de novo, é aquela... Mas depois tenta, acha lá a pessoa e tal. Muito difícil. Nesse caso, entra no site da Motorola... no consumidor.gov.br e faz a reclamação? Faz a reclamação. Veja, por favor, se a Motorola está cadastrada. Ah, sim. Primeira então... coisa, você vai entrar aí, você vai ver empresa, e aí você vai ver, já achou? Vê se a Motorola está cadastrada. Está? Administrador de consórcio, tarará, não. Não está cadastrada. Não está cadastrada. Isso. Então, neste caso, você não pode fazer a sua reclamação no consumidor.gov. Tem que ser pessoalmente no PROCON. Se a empresa estiver cadastrada, aí você faz aí. E nesse caso, daí tem que ir direto na empresa que comprou o telefone. Olha, deu esse probleminha assim, assim. Fazer um contato, primeiramente, com o site da empresa, né, com o SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente, ouvidoria, o que a empresa dispuser. E, após isso, se não resolver, aí comparece ao PROCON, a gente vai abrir lá, registrar a reclamação e, nesse caso... A gente vai pedir para a empresa... Você já mandou para assistência técnica? Não, ainda não. Não.
Então, qual é o procedimento, né, adotado pelo Código de Defesa do Consumidor? Se você adquire um produto, né, um equipamento desse, e ele apresenta defeito, a primeira coisa que você deve fazer é encaminhá-lo para a assistência técnica. A assistência técnica tem 30 dias para te devolver em perfeito estado, até 30. Se não devolver nesses 30 dias, a empresa é obrigada a te fornecer um novo aparelho, ou te devolver o dinheiro, ou dar desconto, e fica a teu critério. Muito bem. Consumidor.gov.br. Doutora Cidinha, no caso da telefonia celular, vamos lá, a pessoa coloca R$10 de crédito no telefone na operadora Vivo. Ele faz um telefonema, 9714-4141. Tocou a pessoa, oi fulano, você está vindo? Estou vindo. Então tá, estou te agora. Ele desliga. Levou lá 20 segundos para conversar com a pessoa. Quando ele vai fazer o segundo telefonema, eles dizem o seguinte: você não tem crédito para realizar esta operação, essa ligação. É a ligação mais cara que tem. Eles embutem ali no chip, na recarga da pessoa, vários programas deles que cobra tempo, temperatura, mensagem ao vivo e tudo mais. Como reclamar isso no PROCON? Então, lamentavelmente, se embutem, não deveria embutir, porque o que a pessoa fez? Ela adquiriu créditos, quer dizer, não existe uma ligação de 20 segundos, 30 segundos que por custa R$10, né? Pelo menos ainda não estamos nesse nível de uma ligação tão cara. Não é por acaso, o consumidor que está me ouvindo, e vocês aqui sabem, que se você for observar o ranking de reclamações dos PROCONs do Estado de São Paulo, feita no ano de 2014, e mesmo aqui em São José dos Campos, se você entrar no site da Prefeitura e verificar aí, as empresas de telefonia são as mais reclamadas, ou seja, o que apresenta maior número de reclamações são as empresas de telefonia. Se por acaso isso acontecer, o procedimento é o mesmo. Entra-se primeiro em contato com a empresa para ver o que está acontecendo. Não recebeu resposta, ou a resposta não foi eficiente, vamos reclamar no PROCON. Apresentar no PROCON, nós vamos ver, eles vão ter que dar uma resposta do que é que está havendo. Como que a gente acha esse ranking? Está aqui no www.procon.sb.gov.br, aí eu entro em qual... Vai ali do lado, por favor, reclamações fundamentadas. Isso, abriu, acesse aqui. Bom, a doutora Quem está Cidinha... acompanhando aqui, entra no site do PROCON, www.sp.gov.br. Aí vai abrir em reclamações fundamentadas. Por favor, entre ali PROCON estadual. Está aqui, olha, está vendo? Aqui é o top, nós temos aqui, do ano de 2014, posso ler, Paulinho? Claro, aqui? doutora. Nós temos aqui o top 10 empresas com mais reclamações. Então, aqui nós temos primeiro a Vivo Telefônica com 4.482. Depois nós temos a Claro, no estado, tá? A Claro, NET, Embratel com 3.749. Depois a Lenovo CCE, essa é uma novidade. Desde 2011 não aparecia nenhum produto no topo do ranking, agora apareceu. A Lenovo em terceiro lugar. Que são computadores. Isso, exatamente. O Itaú Unibanco está com 2.082 reclamações, depois vem a Oi, depois vem o Bradesco, depois vem o Pão de Açúcar Extra, depois vem a TIM Celular, depois a Sky, depois a Caixa Econômica Federal. Ou seja, com exceção da Lenovo CCE, que é computador, o resto se mantém já de muitos anos. São as empresas de telefonia e os bancos disputando os primeiros lugares de reclamações no PROCON. Doutora, nesse caso, a ineficiência está sendo parceira no trato dessas questões aí? Porque se eles continuam aparecendo, está sem fiscalização. Ou são as pessoas que acham muita mão de obra terem que reclamar? Eu penso, Paulinho, pela experiência nossa do PROCON, que, em primeiro lugar, assim,
Eu acho que a gente tem visto cada vez mais, embora você comece a sentir uma certa preocupação das empresas com relação às reclamações no PROCON, até porque hoje a gente verifica que, e nós não queremos isso, óbvio, mas que gerentes perdem cargos ou têm ameaçado os seus cargos, né? Embora a gente sinta uma certa preocupação, mas a preocupação ainda é insuficiente. As empresas poderiam fazer muito mais pelos seus consumidores. Porque, veja, quando um consumidor não procura a empresa e vai direto ao PROCON, ou ele procura a empresa, não resolve, depois ele tem que procurar o PROCON, aquilo é um desgaste muito grande. Os canais de atendimento dos consumidores deveriam ser canais eficientes que, se apresentasse problemas, deveria ser exceção, o consumidor já resolvesse ali mesmo, né? E, infelizmente, eu acho que ainda tem pouca dedicação, pouco interesse das empresas em resolver. E não está tendo temor. Há 2 dias atrás, a doutora Cidinha se apresentou na TV, mostrando as empresas de telefonia que lideram as queixas no PROCON aqui de São José dos Campos. E a gente fala desse assunto daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo institucional aqui na Rádio CT. Um instante só, a doutora Cidinha Borges volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal da Rádio CT, a rádio que é mantida pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciências e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco a doutora Cida Borges, diretora do PROCON aqui em São José dos Campos. No bloco anterior, doutora Cidinha, nós falávamos das empresas de telefonia
aqui de São José dos Campos, desse ranking, a que mais tem reclamações aparecido. Teve, inclusive, uma reportagem na TV Vanguarda, aqui de São José dos Campos, que eu gostaria até de poder reproduzir um trecho que saiu na TV Vanguarda aqui de São José dos Campos, falando da telefonia da Vivo, da Claro, da Oi, da TIM, aqui em São José dos Campos, que diz o seguinte: de telefonia celular lideram o número de reclamações nos PROCONs da região. Em São José dos Campos, quem procura ajuda no PROCON vem tendo resultados positivos contra as empresas, na grande maioria dos casos. Se falar, a conta chega. E se bobear, a operadora te pega. Pelas ruas de São José dos Campos é fácil achar gente que já passou raiva com empresas de telefonia. No caso da Daniele, a operadora... O detalhe é esse. São tantas reclamações que a gente vê, mas a grande maioria não procura os seus direitos, doutora? Ainda tem uma parcela muito grande que não procura os seus direitos. Na verdade, eu penso que a gente tem uma educação de não procurar os defeitos da gente. Infelizmente, na maioria dos casos, quem briga por seus direitos é considerado um chato. Ontem eu fiz uma audiência, nós estávamos numa audiência no PROCON, e um consumidor estava reclamando por causa de 56 centavos. Ele conseguiu deixar uma sala inteirinha irritada, tipo cara chato. Reclamar por 56 centavos, eu aplaudi de pé o consumidor, porque é uma pessoa que tem coragem de brigar por 56 centavos, é uma pessoa que tem uma ética, uma forma de pensamento, de vida que está corretíssimo. Mas nós temos o hábito temos o hábito de brigar com quem reclama pelos seus direitos. Imagine você, um consumidor, numa fila de supermercado atrás de duas senhoras. As duas senhoras pegam os pacotes de alimentos furados. E volta, para no caixa, percebe que está furado e volta para pegar outro. Você atrás vai bater o pé e se irritar, bufar, dizer que saco, e não vai parar nem um minuto para você dizer, poxa vida, que bacana, elas perceberam que está furado e pediram a troca do produto. Isso é uma coisa muito comum, a gente é educado para isso. Aquele que briga pelos seus direitos é o chato. O trabalhador que entra em greve briga pelos seus direitos é o trabalhador chato, é comunista, o trabalhador baderneiro. O trabalhador que sai para a rua batendo panela reclamando pelos seus direitos também é o baderneiro. E o consumidor que briga também é tido como consumidor chato. Além do que, os meios para a gente reclamar são, de fato, não muito acessíveis de maneira geral. Então, o consumidor pensa o seguinte, olha, todos nós, eu estou falando para todo mundo que está me ouvindo, vou perguntar aqui, quem confere todo mês o seu extrato? Eu posso te garantir que 90% não confere. E se não confere, tem cobrança, pode ter cobrança de taxa de serviço, um monte de coisas. E os bancos sabem disso. Que você não está percebendo. Há consumidores que às vezes chegam no PROCON, está sendo cobrado, por exemplo, dele, vamos dar um chute aqui, R$ 7,00 há 2 anos. E ele, depois de 2 anos, descobre, ele vai lá, pega os extratos e fala, poxa, mas do que é isso? Então, nós temos pouca atenção, os meios não são muito acessíveis. Então, muita gente diz o seguinte, eu não vou perder tempo, eu estou irritado, então, já que eu estou irritado, deixa isso para lá, para que eu vou reclamar? Esta matéria que saiu na Vanguarda ontem, ela foi bem bacana, porque ela fala o contrário, ela diz, o PROCON resolve 85% dos casos que nos procuram. 85%? 85%. É um índice muito grande. Então, o que às vezes alguma pessoa pensa? Olha, eu não vou reclamar porque não vai resolver nada. Vai resolver, sim. E outra coisa, não resolve só pessoalmente, só individualmente. Resolve também coletivamente, porque você vai reclamando, essas reclamações vão sendo juntadas, vão fazendo parte do ranking, e coletivamente e nacionalmente toma-se medida contra as empresas que infringem diuturnamente os direitos dos consumidores. E a gente tem aqui o ranking de São José também, Paulinho. Opa, São José? Porque a gente leu aquela hora o ranking do Estado de São Paulo. Aqui... Bom, então atenção, telefonia celular. Então, a primeira que é a Vivo Telefônica. Ela está com 365 reclamações, não é isso? Doutora, é muitas reclamações. A segunda é a Claro Net Embratel, que acho que é um consórcio, né? Isso. A Itaú Unibanco vem em seguida, a Oi, Bandeirante Energia, Bradesco, Sky, BMG, né, que é um banco, BV Financeira, depois a Caixa Econômica Federal. Agora, no caso, a Caixa Econômica é a última.
Acho que tem uma Não, reclamação. a última sim, né? É dentro do ranking. De 10. De 10. De 10. O ranking de Ela 10. é a 10ª. É o top 10. Isso, top 10. Olha, agora no caso, a primeira é a Vivo com Sim. 262... 365. 365 casos em São José dos Campos. Em São José, mas veja, o que significa esses 365 casos? O PROCON recebeu, para vocês terem uma noção, no ano de 2014, nós registramos perto de 18 mil reclamações. Dessas 18 mil reclamações, 12 mil foram resolvidas na primeira fase. O que é a primeira fase? O consumidor chega, reclama, a gente manda uma carta que chama Carta de Informações Preliminares para o fornecedor e pede, por favor, resolva isso aqui. Se ele resolve, o fornecedor resolve, o consumidor está satisfeito, a gente arquiva. Dessas 18 mil, 12 mil foram resolvidas na primeira fase. 5 mil ficaram para a segunda fase. Se eu não consigo resolver ali, o que eu faço? Eu marco uma audiência de conciliação. Abre-se um processo administrativo e chama a empresa para uma audiência de conciliação. Quer dizer, a empresa tem mais uma chance de fazer acordo. Aí, nesta audiência de conciliação, esse ranking é só dessas audiências. Quer dizer, 12 mil eu já resolvi lá atrás, não está contado aqui. Isso aqui é dos 5 mil que ficaram para ser resolvido depois, as 10 mais são essas que nós temos aqui. Doutora Cidinha, no caso do não comparecimento da empresa para a solução do problema, qual é a medida adotada pelo PROCON, que não é polícia? Isso, exatamente. Foi bom você dizer. Olha só, na verdade, o PROCON ele é um órgão de solução alternativo de conflitos. O que o PROCON representa hoje? Ele representa, Paulinho, na minha opinião e na opinião de muita gente, um órgão muito importante porque ele facilita a vida do consumidor e impede de abarrotar o judiciário. Se o PROCON não existisse, certamente todas essas questões iriam parar lá no Juizado Especial Civil, ou então o consumidor ficaria sem ter aonde recorrer. 10 anos daí para resolver uma demanda. Bastante tempo, porque estaria muito mais abarrotado do que hoje, né? Então, o PROCON, quando você procura o PROCON, você resolve, no PROCON é assim, nessa primeira fase que eu te falei, ela dura em média, 30 dias. Se você sentar no PROCON hoje, fizer uma reclamação, nós vamos encaminhar uma notificação para o fornecedor e esse período até ele responder e mandar a resposta vai, em média, 30 dias. Veio a resposta, ela não foi satisfatória, mas prejudicou você, feriu você como direito do consumidor, nós vamos marcar uma audiência. Dá mais uns 30 dias porque eu tenho que notificá-lo. Então, o prazo médio do PROCON, desde o momento em que eu registro a queixa até o final, é de 65 dias. Se na audiência de conciliação não der acordo, ou porque o consumidor não quis, ou porque o fornecedor não quis, ou porque alguém não compareceu, se o consumidor não comparecer, a gente arquiva. Se o fornecedor não comparecer, a gente arquiva também. Se ambos comparecerem e não der acordo, nós podemos encaminhar o consumidor para o Poder Judiciário. Mas é negócio para o empresário não comparecer. Não, se ele não comparece e o consumidor quiser, ali eu dou baixa na minha parte e encaminho para o Judiciário também. Porque aí no Judiciário ele vai ser obrigado a comparecer. No Judiciário pode ser pior para ele, né? Pode ser pior. É muito pouco, é muito interessante isso, porque apesar das empresas todas não demonstrarem tanta preocupação, mas o índice de empresas que não comparecem é muito pequeno, viu? Muito Felizmente, bem. graças, acho que ao reconhecimento que tem o PROCON, né? Mas nesse caso, doutora, daí é encaminhado automaticamente para a Justiça? Para a Justiça, isso. E aí são obrigados a comparecer lá na frente? Lá sim. E aí se arrepende de não ter ido no PROCON. De não ter feito acordo no PROCON, de não ter comparecido. Muito bom. Mas isso é difícil. Na verdade, a gente fica muito orgulhoso disso. É lógico que tem fornecedor que ainda não dá a devida importância para o PROCON, mas a maioria dos fornecedores já comparecem, porque também é interessante para eles, né? Porque uma demanda no judiciário hoje sai bastante caro, né? É demorada. Pode ter indenizações, essas coisas, né? Por exemplo, o consumidor no judiciário ele pode pleitear dano moral. No PROCON nós não fazemos dano moral. Nós só fazemos a devolução do dinheiro, do que pagou. Agora, no judiciário, eu posso pleitear dano moral, né? Doutora Cidinha, nós vamos para o último bloco e no próximo bloco eu gostaria de explanar com a doutora Cidinha, diretora do PROCON aqui de São José, o seguinte: as pessoas reclamaram da falta d'água e foi resolvido.
veio de sobra, mas não na torneira e sim na conta. O que é que está acontecendo na Sabesp do estado de São Paulo, em especial em São José dos Campos? Dá para falar sobre isso no próximo bloco? Sim, dá sim. Vamos lá. Daqui a pouquinho, no último bloco de hoje, a questão da Sabesp aqui em São José dos Campos, que mandou uma conta de R$ 174 e se a pessoa não pagar a conta, tem o fornecimento suprimido lá na sua casa. Um instante só, o Clique Jornal volta já com a diretora do PROCON, a doutora Cida Borges. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Eliminar a internet é a solução? Não. Devemos aprender a utilizá-la com qualidade e segurança. A tecnologia não abusa de crianças. As pessoas, sim. A pedofilia, assim como a pornografia infanto-juvenil e outras formas de abuso e exploração sexual, existem fora do mundo virtual. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a diretora do PROCON de São José dos Campos, a doutora Cidinha Borges. Doutora Cidinha, de repente a conta do fornecimento de água das pessoas aqui em São José subiu assustadoramente de 34 para até R$200 e a pessoa foi obrigada a fazer o pagamento. E como é que ficou lá no PROCON essa situação? Então, desde dezembro, o PROCON vem recebendo inúmeras reclamações de consumidores com relação à conta de água. A primeira reclamação é de que não estava recebendo a conta. Quando chegou em janeiro, a reclamação era com relação ao volume de água utilizada, ao consumo. Quando chegou em fevereiro, aí a coisa estourou. Os consumidores começaram a procurar o PROCON, dizendo o seguinte: olha, eu sempre paguei R$30, R$40, a minha conta veio 300, a minha conta veio 200, a minha conta veio 150. E nós, nesse período, fomos registrando as queixas dos consumidores. Paralelo a isso, desde o mês de janeiro, a gente convocou a Sabesp para ir no PROCON para fazer explicações. E a Sabesp explicou o seguinte, que ao não poder fazer a leitura, a Sabesp cobrou o mês de dezembro e janeiro pela média de consumo dos 6 meses anteriores. Depois, quando chegou em fevereiro, ela fez a leitura dos 3 meses e aí cobrou o consumo real, e como o consumo tinha sido maior do que a média, então ela cobrou, além de cobrar o consumo normal do mês de fevereiro, ainda cobrou a diferença que tinha ficado de dezembro e janeiro.
Isso fez com que a conta do consumidor fosse parar lá em cima. Ah, foi arbitrário, né? Nós registramos lá durante esses meses, só de janeiro até agora, para vocês imaginarem, nós fizemos 241 atendimentos, registramos 187 processos administrativos de consumidores que chegavam e comprovavam que, de fato, a conta foi cobrada maior. Ontem, nós iniciamos no PROCON as audiências desses consumidores com a Sabesp para corrigir esses erros, né? Então, isso ficou já para nós muito claro desde o começo, e ontem ficou confirmado que, de fato, a cobrança estava sendo abusiva, na maioria dos casos. Hoje, para nossa alegria, nós fizemos e lá atrás nós já encaminhamos ao Ministério Público todas essas queixas para que o Ministério Público tomasse providências coletivas, porque vocês sabem que é uma pequeníssima parcela que reclama. Nós já vimos conversado sobre isso agora há pouco. A maioria não reclama e a maioria foi lesada igual. O PROCON considera que houve uma lesão ao direito do consumidor. Hoje nós fizemos uma reunião muito produtiva, capitaneada e encabeçada pelos juízes do Juizado Especial Civil, doutora Elaine, doutor Pagan, e também pelo Ministério Público, onde a Sabesp compareceu, e nós começamos a elaborar uma proposta para os moradores de São José dos Campos. Tudo provocado pelo PROCON, que nós pegamos as demandas primeiro e encaminhamos para o Ministério Público, e procuramos o juiz do JEC. O que ficou definido? Primeiro, a Sabesp vai fazer uma operação pente fino, uma revisão em todas as contas dos munícipes de São José dos Campos. Em todas que ficarem comprovado que houve cobrança acima do valor, ela vai cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Ela vai devolver para o consumidor em dobro, porque o Código de Defesa diz isso. Tudo aquilo que eu pagar indevidamente, eu tenho direito à restituição em dobro. Então, a Sabesp pediu um prazo de uns 45 dias para fazer todo esse levantamento, e, a partir daí, aproximadamente o mês de junho, julho, começará a fazer essa devolução para os consumidores. Agora, doutora, o povo é leigo nisso aí. Quem é que vai acompanhar essa medição? Uma vez eu reclamei na IDP Bandeirantes que estava vindo muito caro a minha conta de luz, e eu fiz lá o processo tudo certinho, veio o dobro. O povo é leigo nessa questão. Olha só, ele tem diversas maneiras dele acompanhar. Ele pode até pedir assessoria do PROCON, a gente faz para ele, mas, de maneira geral, aquele que tem acesso à internet, se você entrar na internet com o seu número, o número da sua conta, você vai conseguir, chama RGI, é igual o RG da gente. Okay. Você bota o número lá, RGI, você vai puxar a sua média de consumo dos últimos 12 meses. Pela média de consumo, você vê a variação, entendeu? Você também sabe se aquilo que você gastou está correto de acordo com a cobrança. Pode ter casos em que houve vazamento, óbvio. Mas esse é um caso ou outro, né? Teve caso, doutora Cidinha, que o cidadão não estava e a casa estava fechada, ele estava viajando. Exatamente. Se ele está viajando, a casa está fechada, o consumo dele é o mínimo. Então, este caso, ou ele vai ao PROCON, ou ele pode ir diretamente à Sabesp, ou ele pode aguardar que a Sabesp faça essa restituição. Nós orientamos a todos esses que perceberam isso, que procurem o PROCON, então que procure a Sabesp. O que ficou firmado lá? Que essa devolução será feita. Por exemplo, se eu tenho uma cobrança exorbitante, está provado que eu, de fato, consumi aquilo, mas está somado lá, dividido. O que eu gastei a mais nos meses em que foi feito pela média e o valor é alto, eu posso, inclusive, pedir o parcelamento em 6, 7, 10 vezes de acordo com a minha possibilidade. Porque se houve um erro da Sabesp, não é justo que o consumidor arque com esse erro, né? Doutora, então podemos dizer à população de São José dos Campos que nesse episódio das cobranças exorbitantes da Sabesp, o PROCON não ficou inerte? De jeito nenhum. Nós, desde dezembro, nós começamos já a registrar as queixas, encaminhamos em janeiro ao Ministério Público
O Ministério Público foi muito solícito, muito eficiente, já instaurou o procedimento investigativo imediatamente, já começou a juntar materiais e começamos a fazer as audiências de conciliação no PROCON e hoje já fizemos essa reunião onde ficou combinado isso, a gente vai construir uma minuta e depois, mais para frente, no tempo necessário para a Sabesp, né, a gente vai fazer um termo de ajuste de conduta. O que é mais importante, Paulinho? O mais importante é que aquele consumidor que foi reclamar no PROCON, parabéns, a gente parabeniza o tempo inteiro. Aquele consumidor que foi reclamar no PROCON, se ele pagou alguma coisa indevidamente, ele vai ter esse dinheiro de volta. E o consumidor que não foi, que a lesão foi coletiva, a lesão ao direito do consumidor. O Ministério Público tomou providências, junto com o PROCON, junto com o Juizado Especial Civil, e mesmo aquele que não foi, nós reivindicamos e exigimos que a Sabesp tomasse providência para aquele consumidor que também não reclamou, considerando que, digamos, aí o prejuízo foi para toda a população de São José dos Campos, ou pelo menos grande parte, porque, por exemplo, esse colega que está aqui na nossa frente, eu perguntei para ele se a conta dele foi normal, ele disse sim. Para mim foi normal, não houve alteração. Por quê? Porque provavelmente ele gasta sempre a média dele, ele tem aquela média permanente. Entendeu? Então, naqueles casos onde não houve muita oscilação, onde não há muita oscilação mês a mês, o consumidor se teve prejuízo, foi pequeno. Mas ainda que seja pequeno, esse consumidor tem o direito de ter esse dinheiro de volta em dobro, se ele pagou a conta. E se ele não pagou, o que ele deve fazer? Ele deve procurar ou a Sabesp, ele deve ir no PROCON para a gente fazer todo o estudo para ele e ver a maneira dele pagar o valor correto. Doutora Cidinha, dentro de 45 dias, então, pagamento em dobro, a devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente. 45 dias eles vão apresentar a fotografia, vão apresentar como é que isso ficou na cidade inteira. Quantos por cento das residências tiveram prejuízo, qual foi o prejuízo, e a partir daí é que eles vão começar a fazer a devolução. Disse-nos os representantes da Sabesp que provavelmente começarão a fazer em julho, que pode ser, Paulinho, ou em dinheiro ou em metro cúbico. Você fica com crédito e você terá desconto nas próximas contas. Mas, no caso, o Ministério Público não poderia exigir da estatal um pedido de desculpas por escrito? Ou seria... Poderia competir ao Ministério Público, talvez pedido de desculpas, não, mas olha só o que é. O Código de Defesa do Consumidor diz que toda informação tem que ser clara, precisa e ostensiva. A primeira coisa que nós analisamos foi que não houve esta comunicação, este aviso da Sabesp para os consumidores. Então, uma das coisas que ficou combinado hoje na reunião é que a Sabesp vai fazer um boletim ou uma carta para todos os consumidores explicando o que ocorreu nesse período de dezembro, janeiro e fevereiro. Para quem entrou com a ação? Não, para todos. Para todos. Ficou de regulamentar, de mandar para todo mundo a explicação do que ocorreu. Coisa que deveria ter sido feito lá no início. Aliás, não foi feito. Bom, talvez esse seja mais importante, Paulinho, que um pedido de desculpas. Porque o consumidor ele tem o direito de saber o que aconteceu. Por que esse mês eu recebi 30, no mês seguinte 32 e no outro mês 150, né? Isso que doeu, né? No mínimo. E se não pagar, já o SN lá, o Sérgio Nogueira, já vai com o caminhãozinho dele lá e já suprime até o relógio da casa da pessoa. O Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 1990. Perfeito. Então, já é um cidadão. Já é um cidadão e está ganhando cada vez mais respeito, né? Na medida que você vai constituindo PROCONs, entidades de defesa do consumidor, como, por exemplo, o CDCOM aqui, como, por exemplo, o IDEC, né? E tantas outras que existem, na verdade, você vai ajudando a levar consciência para o consumidor, ele vai ficando cada vez mais consciente dos seus direitos e vai brigando por eles e vai fortalecendo o Código de Defesa do Consumidor. Então, o bom de ter entrado na internet é que dá acesso para todo mundo, né? Isso. Eu nunca pisei num PROCON para reclamar, mas pela internet já foi. Olha muitas vezes. E agora, mais fácil, então, com uma ferramenta que é consumidor.gov.br. .br. Atenção, consumidor.gov.br.
Tem o IDEC também, que Isso. é o Instituto de Defesa do Consumidor de São Paulo, que é renomado nacionalmente, né? E em São José dos Campos, a senhora citou, nós provocamos, e a senhora citou uma nova ferramenta física, que é uma associação? Isso, uma associação que está se constituindo ainda, né? Eu acho que eles ainda estão regularizando a documentação, mas que logo, logo a gente espera que comece a funcionar em São José dos Campos. É CODECOM? CDCOM. Isso. Centro de Defesa do Consumidor. Doutora Cidinha, as novas instalações do PROCON aqui em São José dos Campos é no antigo fórum, é na Paulo Setúbal 220. 220, isso. Mas o endereço físico mesmo é José Longo. Isso, a entrada é pela Francisco José Longo, ali atrás do ponto de ônibus. Esquina com a Paulo de Setúbal. Esquina com a Paulo Setúbal. Está muito boa, as instalações estão muito boas, nós estamos, os funcionários, os consumidores contentes, nós temos condições de prestar um atendimento bem mais qualificado e respeitoso que o consumidor merece. De segunda a sexta-feira? Segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Até às 17 horas. Isso, perfeito. Pode ir lá no... O telefone é 156. 3909-1440, fala diretamente conosco. 3909... 1440, para tirar dúvidas, informações e etc. Ou no site da Prefeitura de São José, isso, perfeito. PROCON SJC. Perfeito. O site da Prefeitura é importantíssimo, porque ali contém diversas informações que o consumidor não precisa nem ligar, que ele já vai ter ali no nosso site. Muito bem. Doutora Cidinha, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço muito a vocês. Aqui na Rádio CT. Obrigado, doutora. Obrigadão, obrigada mesmo. Bem, Shirley, aula de cidadania, defesa do consumidor. Muito bom, Paulinho. Grande aprendizado hoje. Grande aprendizado. Código de Defesa do Consumidor é no ordenamento jurídico um conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e as responsabilidades entre fornecedor, que é o fabricante de produtos, ou prestador de serviços, com o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades também. E com isso se despede a doutora Cidinha Borges, diretora do PROCON aqui da cidade de São José dos Campos. Bem, amigos, por aqui ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editorialista é a nossa colega e âncora também, a jornalista Shirley Marciano. O diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a presidência do CID-CT é do também engenheiro o Ivanil Elisiário. Gratos a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.